Bem-vindos ao debate. Hoje a gente vai mergulhar numa das discussões, eu diria, mais fundamentais e duradouras da história da computação. Uma que moldou, assim, o cérebro de cada dispositivo que a gente usa, do smartphone ao supercomputador. A batalha entre as filosofias CISC e RISC. Exatamente. De um lado, você tem o CISC, o computador com conjunto de instruções complexo, que busca criar uma linguagem de máquina mais rica, mais poderosa, e do outro, o RISC, que é o computador com conjunto de instruções reduzido, que aposta tudo na simplicidade e na velocidade. Certo. A nossa análise hoje vai focar na questão central. Qual dessas duas abordagens se provou ser a base mais eficaz e talvez mais visionária para a computação, né? A discussão se baseia em material que detalhe a origem, os princípios e a evolução de ambas as arquiteturas. Eu vou defender que a filosofia RISC, com sua elegância, sua eficiência e o foco no software, é a verdadeira força motriz da computação moderna e do futuro. E eu vou argumentar que a resiliência, a adaptabilidade e o poder expressivo do CISC, que são bem exemplificados pelo domínio dele em mercados críticos, mostram que a complexidade, quando ela é bem gerenciada, é uma vantagem imbatível. E que, bom, a história já provou o valor dele. Olha, a minha posição é bem clara. A filosofia RISC representa uma revolução na forma de pensar sobre como hardware e software devem interagir. A ideia central é de uma simplicidade, assim, genial. Vamos construir um processador com um conjunto de instruções que seja pequeno, simples e de tamanho fixo. Cada instrução executa uma única operação fundamental, tipo somar dois números ou buscar um dado, e idealmente faz isso num único ciclo de clock bem rápido. A força do RISC vem da sua arquitetura Load Store, que impõe uma disciplina muito rigorosa. As únicas instruções que acessam a memória principal, que é lenta, são as de load para carregar e store para armazenar. Todas as outras operações, as matemáticas, as lógicas, elas acontecem numa velocidade altíssima dentro de um banco de registradores enorme. Pensa num pipeline como se fosse uma linha de montagem, sabe? No RISC, cada estação dessa linha faz uma tarefa minúscula e com tempo fixo. Isso torna muito fácil manter a linha andando na velocidade máxima sem parar. Essa regularidade é a chave para o alto desempenho e, claro, para uma eficiência energética fantástica, porque o hardware é mais simples e consome menos. Não é por acaso, né, que a arquitetura ARM, um ícone do RISC, domina completamente o mundo dos dispositivos móveis. O que me fascina no RISC é a audácia. Os engenheiros olharam para a complexidade que só crescia nos processadores e disseram: chega, vamos jogar tudo isso fora e começar do zero com os blocos mais simples possíveis. É uma aposta na inteligência do software, do compilador, em vez de na força bruta do hardware. E, para mim, a ascensão do RISC-V, o RISC-V, uma arquitetura aberta, só confirma que este é o caminho para o futuro. Certo, eu entendo o apelo dessa pureza filosófica, mas a realidade da engenharia é muitas vezes bem mais complexa. A filosofia CISC nasceu de uma necessidade prática: diminuir o que a gente chama de diferença semântica. O que isso significa, na verdade? Naquela época, a memória era caríssima e os compiladores eram, bem, primitivos. Escrever software, especialmente em linguagens como Assembly, era um trabalho hércules. Então, o CISC foi projetado para facilitar isso, oferecendo ao programador instruções que se pareciam mais com comandos de linguagens de alto nível. Uma única instrução CISC podia fazer o trabalho de 3, 4, até 5 instruções RISC. Por exemplo, ela podia ir na memória, pegar um valor, somar com outro que já estava no registrador e salvar o resultado de volta na memória. Tudo isso num comando só. E isso era possível por causa das instruções de tamanho variável e múltiplos e bem complexos modos de endereçamento. A vantagem imediata era a densidade de código. Os programas ficavam menores, ocupando menos daquela memória preciosa e cara. A dominância da arquitetura Intel x86 em desktops e servidores por décadas, isso não é um acidente, sabe? É o resultado de um ecossistema inteiro construído sobre essa base, que valoriza a retrocompatibilidade acima de tudo. E sobre a suposta desvantagem em desempenho,
O fascinante é que o sucesso do x86 não foi por se manter puramente CISC, mas por uma espécie de canibalismo de ideias. Eles criaram uma fachada CISC para manter a compatibilidade, enquanto por baixo, o motor que realmente entrega a performance hoje é um núcleo que traduz essas instruções complexas em micro-operações simples, muito parecidas com as do RISC, e as executa num pipeline super otimizado. Para mim, isso não é uma derrota, é a evolução no seu estado mais pragmático. Mas espere um pouco. Se você precisa de um tradutor interno para transformar instruções complexas e lentas em instruções simples e rápidas para conseguir executá-las eficientemente, isso não é a maior admissão possível de que o modelo CISC é inerentemente ineficiente na execução? Você está adicionando uma camada de complexidade, de latência e de consumo de energia só para contornar o problema fundamental do seu próprio design. Essa sua fachada CISC é um imposto de compatibilidade que se paga a cada ciclo de clock. E essa ideia de que o CISC ajudava os compiladores, olha, parece boa no papel, mas na prática foi um tiro no pé. É até engraçado pensar que, no início, o pessoal da arquitetura VAX se orgulhavam tanto da instrução case. Era tipo o auge da engenharia, uma instrução de máquina que fazia o trabalho de dezenas de outras. Mal sabiam eles que estavam criando uma ferramenta tão específica, tão complexa, que quase nenhum compilador conseguiu usar direito. Os compiladores são melhores em otimizar sequências de blocos simples e previsíveis, não em achar o cenário perfeito para usar um canivete suíço de uma instrução. O RISC simplesmente dá ao compilador as peças de Lego que ele precisa para construir a solução ótima, em vez de uma peça pré-moldada que quase nunca se encaixa. E eu não vejo como um imposto. Eu vejo como um investimento em compatibilidade que rendeu trilhões de dólares em software. O objetivo original do CISC ele foi alcançado na sua época. A engenharia de hardware evoluiu e, em vez de jogar fora décadas de software, o CISC evoluiu junto. Essa camada de tradução, o microcódigo, é uma maravilha da engenharia. Ela permite que a Intel e a AMD inovem radicalmente no núcleo do processador, mudando completamente a forma como as instruções são executadas, sem quebrar a compatibilidade com um programa escrito lá em 1985. Isso é uma prova de força, não de fraqueza. É a capacidade de apresentar uma interface estável para o software enquanto se otimiza a implementação interna. O RISC, com essa pureza toda, força uma coevolução muito mais rígida entre hardware e software. Mudar algo fundamental no RISC exige que todo o ecossistema de compiladores se adapte, entende? O CISC absorve essa complexidade. Ok, você falou da interface com o compilador. Mas no final do dia, o que importa é a velocidade. E para isso, a gente precisa falar do maior gargalo de todos, o acesso à memória. É aqui que a disciplina do Load Store do RISC brilha. Estudos clássicos sobre a execução de programas mostram que a grande maioria das referências a dados é para variáveis locais escalares, coisas simples, como um contador num laço, sabe? Uma máquina RISC com seu banco de 32 ou mais registradores é projetada para manter essas variáveis quentes o tempo todo dentro do processador. E o acesso a um registrador é ordens de magnitude mais rápido que ir até a memória. O CISC, com menos registradores e instruções que operam direto na memória, está constantemente pagando o preço da latência da memória. E sobre a métrica de MIPS, milhões de instruções por segundo, ela pode enganar. Uma máquina RISC pode ter um MIPS mais alto, por executar mais instruções simples. Mas o que importa mesmo é o tempo total para executar uma tarefa. E nisso, ao minimizar o acesso à memória, o RISC frequentemente leva vantagem. Sim, mas isso ignora um fator crucial. Buscar as próprias instruções do programa também é um acesso à memória. A densidade de código do CISC se traduz diretamente em uma vantagem de performance aqui. Menos instruções, mesmo de tamanhos variados, significam menos bytes a serem buscados da memória para cache de instruções. Uma cache de instruções mais eficiente significa que o processador passa menos tempo esperando o código chegar e mais tempo executando. Você fala do custo da latência de memória para dados, mas e o custo para buscar o próprio programa? Num laço apertado, um código CISC compacto pode caber inteiramente na cache L1,
enquanto o código RISC equivalente mais longo pode estourar a cache forçando acessos lentos a L2 ou a RAM. A sua instrução CISC que faz tudo de uma vez pode até ser mais lenta para decodificar, mas ela economiza múltiplos acessos à memória que as 3 ou 4 instruções RISC equivalentes exigiriam. O gargalo não é único, né? Ele se move e a compactação do CISC ataca um desses gargalos de forma muito eficaz. Essa é a visão tradicional, mas os dados mais recentes mostram uma outra realidade. A expectativa de que programas CISC sejam significativamente menores não se concretiza na prática como a teoria sugere. Estudos clássicos comparando o tamanho de código gerado para o RISC-I contra máquinas CISC como o VAX mostraram que a economia de espaço era mínima, às vezes até negativa. Por quê? Porque para ter um vocabulário tão vasto de instruções, os opcodes, a parte da instrução que diz o que fazer, precisam ser maiores. E como eu já disse, os compiladores acabam usando um subconjunto pequeno e simples do vasto repertório CISC de qualquer maneira. Mas o mais importante é que o próprio mundo RISC já resolveu essa questão de forma elegante. A arquitetura RISC-V, o RISC-V, tem uma extensão padrão de instruções compactadas, a RV32C. Ela permite que as instruções mais comuns sejam expressas em 16 bits em vez de 32, alcançando uma densidade de código fantástica, comparável às melhores implementações CISC, mas sem sacrificar a simplicidade e a regularidade do conjunto de instruções base. É uma solução opcional, inteligente, não uma complexidade imposta a todos. Mas o fato de o RISC precisar de uma extensão específica, um acessório, para compactação, é um reconhecimento implícito de que a densidade de código é sim um fator importante e uma fraqueza inerente do modelo puro. Você está admitindo que, para competir em certos domínios, o RISC teve que pegar emprestado uma das principais vantagens do CISC. Em ambientes com restrições severas de memória, e a gente está falando de bilhões de dispositivos de internet das coisas, sistemas embarcados, cada byte economizado conta. Não é só sobre performance, é sobre custo. Menos memória significa um chip mais barato. A capacidade do CISC de expressar operações complexas em poucas instruções continua sendo uma vantagem fundamental, integrada, não algo que precisa ser adicionado depois. O RISC-V ter essa extensão só reforça o meu ponto. A compactação de código, uma ideia central do CISC, é valiosa demais para ser ignorada. Mas você está perdendo o ponto principal sobre o RISC-V. A questão não é só uma extensão de compactação. O futuro é aberto e modular. E é isso que o RISC-V representa. Ele foi criado para ser a antítese das ISAs proprietárias monolíticas e licenciadas como x86 e ARM. O RISC-V oferece uma base mínima estável com um conjunto de extensões opcionais que você pode adicionar ou não, dependendo da sua necessidade. Isso permite criar processadores extremamente otimizados para uma tarefa específica, da IoT a supercomputadores. E a sua natureza aberta é uma revolução na segurança. Com uma arquitetura aberta, um pesquisador numa universidade no Brasil pode baixar o design completo, encontrar uma falha de segurança teórica e a comunidade global pode debater e implementar a correção. Com arquiteturas proprietárias, estamos todos dependendo de uma única empresa para encontrar e consertar seus próprios problemas. O que, como a gente viu com as vulnerabilidades Spectre e Meltdown, que exploram a complexidade interna desses processadores, nem sempre acontece a tempo. O RISC-V não é só uma arquitetura, é um movimento em direção a um hardware mais transparente, seguro e inovador. Essa visão de um futuro aberto é atraente, eu admito, mas eu acho que a chamada controvérsia RISC versus CISC está se tornando uma discussão acadêmica, cada vez mais distante da realidade da indústria. O que a gente vê hoje é uma convergência massiva. As linhas estão completamente borradas. Arquiteturas que você chama de puramente RISC, como a ARM, estão adicionando centenas de instruções opcionais e complexas para coisas como processamento de sinais, inteligência artificial. O próprio RISC-V tem extensões para operações vetoriais que são tudo menos simples. E como já concordamos, as arquiteturas CISC, como o x86, executam microoperações tipo RISC internamente há mais de 2 décadas. A verdadeira lição que a indústria aprendeu não é que uma filosofia venceu a outra,
é que os melhores projetos são híbridos. Eles pegam as melhores ideias de ambos os lados de forma pragmática para resolver um problema. A escolha hoje é muito menos sobre RISC ou CISC e muito mais sobre qual é o melhor conjunto de ferramentas para maximizar a performance por watt para esta aplicação específica, mantendo a compatibilidade com o ecossistema de software que meus clientes usam. Para concluir, eu reitero que a simplicidade, a regularidade e a eficiência do RISC provaram ser a abordagem mais adaptável e, fundamentalmente, mais preparada para o futuro. A filosofia de manter o hardware enxuto e capacitar compiladores inteligentes não só venceu no mundo móvel, mas, com o modelo aberto e modular do RISC-V, está se posicionando para impulsionar a próxima era da computação. Uma era livre das amarras de licenças proprietárias e da complexidade legada. A convergência que você menciona é, na verdade, o mundo CISC adotando lentamente os princípios do RISC para sobreviver. E eu reafirmo que o sucesso duradouro do CISC em mercados de altíssimo valor, como servidores e computação de alta performance, sua incrível capacidade de evoluir incorporando um núcleo do tipo RISC, e suas vantagens inerentes em densidade de código e retrocompatibilidade, tudo isso mostra que a complexidade, quando bem gerenciada, é uma ferramenta poderosa e essencial. A discussão hoje é menos sobre uma oposição fundamental e mais sobre como os engenheiros, de forma inteligente, estão fundindo essas duas grandes escolas de pensamento para criar soluções melhores, seja máxima performance ou mínimo consumo de energia. Fica claro que a fronteira entre RISC e CISC tornou-se, de fato, muito turva. Os projetos mais avançados de hoje são, em essência, híbridos, cada um pegando as melhores características do outro para atingir seus objetivos, seja máxima performance ou mínimo consumo de energia. Exatamente. A escolha final depende do domínio da aplicação, do peso do legado de software e das metas de custo. O que é inegável e talvez o ponto mais importante para quem estuda o tema é que essa tensão, esse debate de décadas entre simplicidade e complexidade impulsionou uma inovação sem precedentes na arquitetura de computadores. Entender as forças e fraquezas de ambas as perspectivas é absolutamente fundamental para compreender como os processadores modernos funcionam.